Muito bem, 11 horas mais 6 minutos, estamos iniciando mais uma edição do programa Abordagem Regional. Hoje é quarta-feira, dia 15 do mês de janeiro. Bom dia para você, obrigado pelo carinho da sua audiência. A partir de agora, também nós estamos fazendo a nossa gravação para o Jornal do Porto TV. Para você que nos acompanha pelo JP TV, muito obrigado também pelo carinho da sua audiência. Hoje estamos aqui com o padre Paulo Sérgio e vai falar um pouquinho sobre a teologia para leigos para esse ano de 2020. Mas antes de cumprimentá-lo, Vanei Marques, na abertura do programa, sempre traz para a gente as comemorações do dia. Bom dia, Vanei. Bom dia, Paulos. Bom Padre dia. Paulo. Paulos é uma editora que tem, viu? Bom dia, pessoas de casa também que nos acompanham agora na Abordagem Regional, nesta quarta-feira, 15 de janeiro. Hoje comemora-se o Dia Mundial do Compositor, Dia da Empresa Filatélica e Dia dos Adultos. Os adultos? Dia dos Adultos. Esse dia é o dia que as crianças dão presente para os adultos, é isso? Olha, seria interessante. É, porque se no dia das crianças os adultos dão presente para as crianças, né? Faz o sentido. problema é o rendimento, a receita, eu acho que não tem. Filatélico é aquele que coleciona selo, é isso? Sim, E dia do do compositor. compositor. Muito bem. O senhor compõe alguma coisa, padre? Bom dia. Eu busco compor a vida. Já é alguma coisa, né? Né? Porque a nossa vida tem que ser composta diariamente e vivida diariamente, né? Pois é. Bom dia, padre. Obrigado por ter vindo. Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos aqui da Rádio Comunidade. Bom dia aos nossos rádio ouvintes e também aos nossos telespectadores. É uma alegria estar aqui mais uma vez nesta rádio que generosamente me acolhe, me acolhendo, acolhe toda a nossa equipe do Centro de Informação Diocesana. E aqui, Porto Ferreira, é uma cidade que eu tenho bastante carinho por ter feito estágio pastoral, por ter construído amizades aqui e pessoas que muito sérias que estão presentes na pastoralidade da igreja. Bom, o pensamento do dia de hoje, Vanei, que embora o blog não traz mais, é de Benjamin Franklin e diz assim: hoje vale por 2 amanhãs. Filósofo e teólogo padre Paulo Sérgio, e tem outros títulos a mais aí que a gente até se perde, né? A formação acadêmica é tanta que a gente fica, mas a filosofia e teologia, para ser padre, eu tenho certeza que é. Explica essa frase aqui do Benjamin Franklin. Hoje vale por 2 amanhãs. Esse é um autor que eu conheço pouco, né? Não sei aquilo que é popularizado dele. Mas é uma frase que nos faz pensar. Porque a questão do tempo foi sempre pensada na história do pensamento em geral, principalmente no âmbito da filosofia, embora na teologia também se lide muito com o tempo. E um dos grandes pensadores do tempo foi Santo Agostinho, que no livro 11 das Confissões, porque é interessante, as Confissões têm 13 livros, é uma das mais famosas obras de Santo Agostinho. Mas Confissões mesmo, enquanto relatos de vida, ou da vida, são 9 livros. O livro 10º é o livro referente ao tempo presente. E o livro 11, 12 e 13 são livros relativos a uma espécie de teologia da criação. E o livro 11 reflete algo do livro 10º e do próprio livro 11 e depois também do 12 e do 13, que é a questão do tempo. E Santo Agostinho, lá pelas tantas, pensando no tempo tripartido, que foi a grande tradição ocidental, passado, presente, futuro, ele disse: em Deus tudo é presente. O presente do passado, o presente do presente, o presente do futuro. O que é esse presente? Tudo é presente. É no sentido de que o agora, o instante, ele está sempre permeado por aquilo que se passou, porque nós somos históricos. E a memória revifica o passado. No livro 10º das Confissões, Agostinho tem um item específico sobre a memória, onde ele diz: a memória é a nossa vida. Então,
no presente, nós revivificamos o passado, nós damos vida ao passado. Eu não posso dizer agora, aos 53 anos de idade, o que eu sou, se eu não retomar todo o percurso que eu fiz. Então, aquilo que eu penso a partir do percurso que eu fiz. E esse percurso que eu fiz é um percurso que, neste momento, eu revifico. Mas também eu olho para frente. Eu olho o futuro. E o futuro, Santo Agostinho chamava de prognóstico em latim, o prognóstico, a visão para frente. Então, esse futuro, no presente, ele pode ser antecipado, porque o presente nada mais é do que senão o encaminhamento futuro. E o futuro nada mais é do que a antecipação no presente que me leva para esse mesmo futuro. Então, talvez aí a ideia, viver bem esse presente, viver bem este hoje, não significa dizer que não tem futuro, mas é preparar 2 amanhãs, o amanhã e o depois, quer dizer, preparar o futuro, é preparar aquilo que vem pela frente, é preparar, arranjar-se, arrumar-se para que o futuro seja um futuro encaminhado. Quando nós falamos de encaminhamento, é um caminho estruturado. Então, muitas vezes as pessoas vamos viver o hoje de maneira muito laxista, muito sem estrutura, sem fundamento. Creio que não é assim. O viver o hoje é viver estruturado, é viver no fundamento, visando um futuro bom, um futuro benevolente. Você vê a diferença de se falar com pessoas que têm esse discernimento? Bacana, é gostoso, né? Filosofar, teologar, inclusive estamos aí pensando em criar um quadro, que agora, às terças-feiras, nós temos o programa Inclusão e Cidadania, que quem ficava aqui com a gente era a pastora Kari. Ela é deficiente visual, ela é aqui da Igreja Metodista, no entanto, agora ela foi transferida para Ribeirão Preto, então ela não participa mais com a gente. E ontem nós tivemos aqui a Bispa Patriota, também de uma outra doutrina, e ela a formação acadêmica é justamente filosofia. Olha que bacana, podemos criar um quadro filosofando. Eu já fiz um desafio para o padre Paulo Sérgio, porque o ano que vem, no dia 1º de fevereiro, você vê como é que é o encaminhamento, estamos falando, e eu fiz todo esse preâmbulo justamente para falar desse projeto, antes até da escola de teologia. O Abordagem Regional completará 5 anos no ar aqui pelas emissoras, pela emissora da Rádio Comunidade FM. E agora, a partir do dia 1º de fevereiro, nós vamos estar nesse encaminhamento para, em 1º de fevereiro de 2021, o lançamento de um livro com todos os profissionais que passaram por aqui. Olha que coisa. E o senhor será um dos que... porque a ideia é fazer um compêndio, um livro. Até a ideia é Abordagem Regional em Mosaico, que seria esse compêndio, e logicamente dentro desse contexto o padre Paulo Sérgio escreverá uma página do livro. Então eu acho que eu mandei um texto para o senhor aí há alguns dias atrás. Então agora eu estou fazendo o desafio pessoalmente. Conto aí com a participação. Eu não tinha entendido o texto. Agora o senhor entendeu. Agora não tem como, tem as pessoas testemunhas. É só participar. Muito bem, o padre Paulo Sérgio hoje está aqui para falar um pouquinho sobre a escola de teologia para leigo. Vamos falar um pouquinho sobre a escola, padre? Sim. Eu já te mandei também aí o... Sim. É uma alegria muito grande mais uma vez estar aqui para falar do Centro de Formação e dos seus projetos. O Centro de Formação tem 20 anos de existência, Nós estamos agora entrando no 21º ano, mas ele já completou 20 anos de existência, e eu gosto de dizer que é um projeto que surgiu do coração do bispo Dom Ercílio. Logo que chegou à diocese, pensou na formação dos leigos, Nós tivemos uma assembleia diocesana em 1991, no final de 91, onde daquelas 3 prioridades que normalmente se tiravam numa Assembleia Diocesana, a primeira das prioridades foi a formação, a capacitação teológico-pastoral. E depois que, aí em 97, quando eu voltei de Roma, já tendo concluído o doutorado em teologia, ele me pediu então que estruturasse. Nós levamos 1 ano para estruturar o curso de teologia, só que aqui
é importante frisar que nós já tínhamos na Diocese o curso de Fé e Política e o curso da Escola de Catequese, né? Aliás, gostaria aqui de homenagear a irmã Luciana, recentemente falecida, canociana, que foi a fundadora da Escola de Catequese. Se hoje nós temos uma Escola de Catequese no Centro de Formação, de maneira bem estruturada, muito nós devemos à irmã Luciana, né, que se encontrou com outro bom protagonista da Escola de Catequese, o Padre Vladimir, que pascalizou-se em 2017. Então, e aqui o Centro de Formação, nesses 20 anos, desenvolveu a Escola de Teologia, a Escola de Catequese, a partir de 2008 passou para o Centro de Formação, e cursos de Fé e Política. E nesses 20 anos, o curso de Teologia sempre foi estruturado num curso de âmbito geral de 2 anos. A partir deste ano, nós entendemos que vamos oferecer teologia, mas na forma de pequenos cursos, né, que alguns chamamos de módulos, né, nós estamos chamando de cursos. Então, ao invés de a gente oferecer, por exemplo, o curso de 2 anos, que tem 5 blocos, nós estamos oferecendo, por exemplo, o curso de Introdução à Teologia, o curso de Introdução de História das Religiões e da Bíblia, o curso de História da Igreja, um curso sobre Escatologia, um curso de Mariologia. Então, de modo que, desta maneira, nós entendemos que estamos oferecendo teologia e estamos oferecendo de uma maneira que seja, neste momento da história da diocese, da história da cultura atual, é uma maneira melhor de oferecer os cursos, de oferecer teologia. Por quê? Porque nós entendemos que as pessoas têm tido dificuldades para coisas mais longas, né? Então, quando se fala num curso de 2 anos, a pessoa tem que se estruturar em 2 anos. Mas nós estamos estruturados social e culturalmente de uma maneira atualmente e que nós estamos ocupados a todo tempo, né? Estamos ocupados. Então, a tecnologização da cultura e da sociedade fez com que todos nós fiquemos ocupados. E aí, nesse sentido, mais uma vez a reflexão sobre o tempo. Ao invés de nós sermos o tempo é que nos determina, né? Inclusive, padre, tem uma frase, o Osni Martins, ele apresenta um programa chamado Conexão Cidade, todas as terças-feiras. E o programa começa às 9 e termina às 10. E sempre quando chega nos minutos finais, 3, 4 minutos para terminar o programa, ele olha para mim, que fica aqui ajudando na produção, e o entrevistado falou: infelizmente estamos chegando ao final e somos reféns do tempo. Filosoficamente falando, é uma frase que está dentro dessa contextualização que o senhor está passando? Acaba sendo refém do tempo, que é o que falou, nós não fazemos o tempo que nos faz. Porque assim, no fundo porque as pessoas acabam, que a sociedade ela vai moldando as pessoas dentro do seu tempo social, né? Então, por exemplo, numa paróquia, eu tenho que ouvir, quase que toda semana eu ouço de mães e de pais de crianças de catequese: olha, padre, de sábado a catequese precisa ser o mais cedo possível, porque tal horário meu filho tem o futebol da escolinha, a minha filha tem jazz, o meu filho tem inglês, né? Então, assim, não tem problema se a catequese for 7 horas da manhã, a criança pode levantar cedo, importante que ela vai fazer outra coisa depois, né? Ou então, eu tive essa situação na paróquia, né, do pai falar assim para mim: todo sábado o pai ia buscar o filho às 9h30, a catequese termina às 10. E o filho saía antes. Um dia, a coordenadora conversou com o pai não gostou, veio falar comigo. Eu falei: mas por que o senhor vem buscar 9h30? Porque ele tem a escolinha de futebol às 10.
leva meia hora para chegar lá. Falei, mas a catequese termina às 10. Mas queria fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu falei, o senhor vai ter que escolher entre a escolinha e a catequese. É o valor que o senhor vai dar à vida do seu filho. E era menino que estava se preparando, estava na última etapa para a primeira comunhão. E o pai escolheu levar o moleque para a escolinha. Acabou depois entrando na catequese de uma outra paróquia, mas eles estrutura tudo eclesialmente o menino, que é ali da comunidade. Então, o tempo socialmente construído, ele vai nos ocupando, ele vai nos esgotando, né? Então, não que eu concorde com isso, mas eu creio que nós temos que, dentro da nossa estrutura, da nossa missão, encontrar alternativas. Ficar brigando com algo que está sendo socialmente construído é muito difícil, né? Então, nós aqui, buscando a criatividade, entendemos que podemos oferecer teologia, visando a capacitação pastoral, exatamente de uma outra maneira. E essa outra maneira foi que de pequenos cursos. Então, eu gostaria de dizer aqui, olha, nós vamos ter um curso de introdução à teologia. Ele vai começar agora, dia 8 de fevereiro, e vai até o dia 4 de abril. Depois nós vamos ter um outro de introdução à história da religião e da Bíblia, né? Que daí já é dia 18 de abril, né? Depois da Páscoa, e ele vai até 23 de maio. Depois teremos um de História da Igreja, que começa dia 30 de maio e vai até 4 de julho. Temos outro, então esses 3 cursos, eles são cursos extraídos do grande curso de teologia. Né? Agora tem outros que eles são novidades, né? Teologia da Prática Cristã, Sexualidade, 15 e 29 de fevereiro. Isso aqui a gente entendeu o seguinte, né? Hoje, sem sombra de dúvidas, tem uma necessidade de que a moral cristã seja capaz de refletir sobre a sexualidade, né? E a sexualidade, do ponto de vista da fé, da moral cristã, a sexualidade é um caminho de comunhão com Deus. Mas todos aqui concordamos que temos uma determinada banalização da sexualidade, e já há bastante tempo, né? Então, de modo que é importante que nós preparemos melhor os nossos agentes em relação à sexualidade do ponto de vista da fé. Depois nós vamos ter... Aqui, padre, só para a gente ir contextualizando para as pessoas que estão nos ouvindo e também assistindo pelo Jornal do Porto TV. Teologia, Prática Cristã e Sexualidade, 15 e 29 de fevereiro. E Introdução à Teologia, também aspectos técnicos, 15 e 29. Ou seja, vai ter que fazer uma opção. Faz uma opção. Tá. Isso, bem colocado. A pessoa faz uma opção, né? A gente achou que oferecendo essa diversidade, nós podemos ter mais pessoas, né? Aí eu até fui questionado assim, mas economicamente compensa? Aí o que a gente faz é um cálculo do geral, né? Se eu tenho, por exemplo, 20 pessoas num curso, mas eu tenho 80 no outro, eu compensei. Entendi. Né? Então, nesse sentido, foi assim que nós fomos pensamos a nossa estrutura, visando contribuir melhor, né? Depois nós teremos o Teologia da Prática Cristã, Nascimento, Desenvolvimento e Final de Vida, nos dias 7, 14, 21 e 28 de março. Ao mesmo tempo, a gente vai ter lá introdução à teologia, com Bíblia, com liturgia. Nesses dias seria a liturgia, né? Bíblia e liturgia. Bíblia e liturgia. Então, aí a pessoa faz uma opção. Nesse caso aqui da Teologia da Prática Cristã, Nascimento, Desenvolvimento e Vida, o nome mais simples, mas talvez mais difícil, seria bioética. Que é? É pensar uma ética cristã da vida. Então, o nascimento,
Então, pensando do ponto de vista da teologia moral cristã, o nascimento, né? O tema do aborto vai entrar aqui, né? O desenvolvimento, então cuidado com a vida, saúde, no caso das pessoas de doenças que não têm mais cura, os cuidados paliativos e etc. E o final da vida, né? A questão da dignidade no final da vida. Então, o tema da eutanásia, da ortotanásia, da distanásia, vão entrar aqui. Depois, o outro curso é Teologia da Vida para Além da Morte, que são os temas de escatologia, né? Então, dias 9, 16, 23 e 30 de maio. Então, esse tema aqui, o que nós estamos falando teologia da vida depois da morte, né? Porque depois a teologia não sabe, né? Depois nenhum de nós sabe. Ninguém voltou para contar. Não. Mas para além nós sabemos, porque a fé enxerga além, né? A fé possibilita uma visão além. Então aqui tem a escatologia nas suas dimensões pessoal, histórica, cósmica e divina, né? Ou então, como se falava tradicionalmente, escatologia da pessoa e a escatologia do mundo. O que nós vamos refletir? Vamos refletir os conceitos antigos, né, de morte e juízo. Então, o que é a morte? O que é o juízo de Deus? Especificamente o tema do purgatório. Depois os temas do inferno e do paraíso. Então, o que é o inferno, o que é o paraíso, né? Tem uma frase muito interessante do Karl Rahner, um teólogo famoso, e eu me lembro quando eu estava na Alemanha, lá na faculdade de São Georg em Frankfurt, tinha acabado de almoçar, peguei o elevador para ir para o quarto, e subiu comigo o professor Norbert Loffing, e ele me perguntou, né, quem que eu era, o que eu estava fazendo. E aí, quando eu disse que estava no capítulo da tese sobre o tema do inferno, ele me disse assim: lembre-se de Karl Rahner, se o inferno existe, está vazio, né? E essa é uma frase muito interessante. Muito interessante. O Vani ficou até mais animado. Então. Porque na realidade, aqui para dizer que o destino que Deus deseja para nós é o céu, né? Então é muito mais importante o purgatório, enquanto instância de purificação, de conversão, de regeneração, do que pensar no inferno, né? E aí, Paulinho, como é interessante, às vezes a gente olha na pastoral, como que as pessoas se preocupam mais com o demônio, com o inferno, do que com o céu e com Deus, né? Sim. Outro dia, numa atividade pastoral lá da minha paróquia, eu fiquei na porta da igreja observando o que estava sendo feito, e aí eu botei a minha mente matemática para funcionar. O discurso que o rapaz fez, de 18 minutos, ele falou 79 vezes a palavra demônio, 77 vezes a palavra inferno, 6 vezes a palavra Deus e nenhuma palavra céu, né? Então é interessante, nós somos cristãos e a gente fica falando daquilo que não é cristão. Então o que é, na verdade, esta vida para além da morte, né? Senão a mais profunda realidade do humano, que é voltar à sua origem, que é Deus. Nós saímos de Deus e voltaremos para Deus. É por isso que Cristo veio para nos dar a salvação, já que nós nos havíamos perdidos no pecado, né? Mas Cristo vem, nos redime toda a criação e nos traz a salvação. E o último curso que a gente vai oferecer é o curso de Mariologia. Ele é oferecido lá no dia 27 de junho, dia 4 de julho. São 2 dias. São 2 dias. Esse curso, ele tem uma base bíblica muito grande a respeito de Maria, porque a questão de Maria sempre, no meio do povo, se pensa muito assim: bom, os protestantes não aceitam Maria,
Somente nós católicos é que aceitamos Maria. Quando o Concílio Vaticano II estava sendo realizado, a comissão que redigiu um documento sobre a Igreja também redigiu um documento sobre Mariologia. E o Monsenhor Philips, que era o relator da comissão, coordenador, foi falar com o Papa Paulo VI a respeito, e o Papa Paulo VI pegou o documento, teve uns dias para ler. Quando voltou a falar com o Monsenhor Philips, disse assim: Maria é mãe da Igreja. Coloque a Mariologia como o último capítulo do Tratado sobre a Igreja. O que isso significou? Significou que, quando nós olhamos a figura de Maria, nós temos que vê-la na sua inserção na história da salvação e na sua relação com a Igreja. Maria é ícone de Igreja. Assim como Maria é servidora de Deus, a Igreja também será servidora de Deus. Então, esta é a questão principal, né? Então, nós vamos desenvolver aqui a Mariologia Bíblica nessa linha. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui para os nossos radio-ouvintes e telespectadores compreenderem melhor o que eu digo. A visitação, o encontro de Maria e Isabel. Então, Maria sobe a região montanhosa e encontra-se com Isabel. Saúda Isabel, e a criança que está no ventre de Isabel estremece de alegria. E a Isabel saúda Maria, ave cheia de graça. Então, este ave cheia de graça, e tudo o que Isabel diz, né? Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu em meu ventre. Então, aqui, o que nós temos? O Lucas usa, é o Evangelho de Lucas, ele usa uma linguagem metafórica. Isabel é idosa, então ela representa o Antigo Testamento. Quem está no ventre de Isabel? João, o Batista. O que é ele na história da salvação? Ele é o último dos profetas e o precursor de Jesus. Eu costumo dizer que João Batista faz a ligação entre os dois testamentos, o Antigo e o Novo. Quem é Maria? É o Novo Testamento. O que ela traz no seu ventre? Jesus Cristo. O cumprimento da história da salvação, o cumprimento da promessa de Deus, né? É muito interessante na liturgia, todo o advento, como nós utilizamos bastante o Isaías e também no Natal, né? E na liturgia. E o Isaías é o profeta da promessa. O Messias vai chegar. Então, tanto em Mateus como em Lucas, este Messias de que fala Isaías é Jesus Cristo, né? Então, de modo que aqui Maria é aquela instância em que a história da salvação se cumpre com Jesus Cristo. Por isso que o Papa São João Paulo II chamava Maria de medianeira do mediador Jesus. Não que ela venha a ser mediadora igual Jesus, não, ela é medianeira do mediador. Por meio dela, o mediador entre Deus e a humanidade, que é Jesus Cristo, veio até nós. Então nós temos uma parte bíblica, nós temos uma parte depois dogmática, né, os 4 dogmas de Maria: Maria Mãe de Deus, Maria Virgem, Maria Imaculada e Maria da Assunção, né, Assunta. Então esses 4 dogmas, e depois uma parte pastoral e devocional, né? Sobretudo, acho que é importante, pelo menos uma passagem sobre Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Guadalupe, as duas grandes tradições devocionais da América Latina, do Brasil e da América Latina, respectivamente. Pois não, Ela simplesmente publicou, né, na rede social a igreja, né, mas só nos bancos, roupas em cima, como se fossem pessoas ali, mas só as roupas, né, e colocando: a igreja está lotada, mas vazia espiritualmente. É uma imagem para mostrar também, assim, muitas vezes que
a experiência religiosa, ela pode não ser, nem sempre ela pode ser uma experiência espiritual, né? Ou seja, fazer uma experiência religiosa, como participar de uma celebração eucarística, no caso dos católicos, ou num culto da palavra, no caso de pessoas cristãs de outras denominações, não significa necessariamente que esteja fazendo uma experiência de Deus, porque às vezes acontece que o próprio ato religioso acaba sendo um ato social sem aquela espiritualidade que a fé exige, né? É o que eu gosto sempre de dizer lá na nossa paróquia e por onde eu passei, né? A gente tem que preparar sempre a liturgia, tem que sempre estar preparado, né? Agora, se acontece algum erro, o que nós não podemos é fazer a correção prejudicando o ato de rezar, o ato de fazer a experiência de Deus, né? Então eu penso que essa imagem ela pode refletir isso, né? Ela pode refletir, quer dizer, às vezes nós temos a religião, mas ela está vazia do Espírito Divino, né? E hoje tem um fenômeno muito interessante que está aparecendo inclusive nos censos sobre religião, né? O Datafolha acabou de publicar uma pesquisa jornalística, que é diferente de uma pesquisa do IBGE, mas é uma pesquisa, né? E que fala de um percentual de uma denominação que está sendo criada já na pesquisa em religião, que é a denominação do sem religião. Então quando eu digo assim, olha, eu sou uma pessoa religiosa, mas eu não tenho religião nenhuma, não tenho religião nenhuma, né? No censo de 2010, no IBGE, esse termo apareceu e foi a segunda denominação que mais cresce no Brasil, né? Até porque o IBGE, naquele censo, teve uma metodologia diferente e ali, por exemplo, quando se fala de religião católica, aparece 13 denominações diferentes da religião católica, porque aparece conforme as pessoas vão dizendo, eu sou católico apostólico romano, eu sou católico carismático. Tem aquelas pessoas, né? Desculpa interromper, sim. O senhor está comentando, mas tem aquelas pessoas que simplesmente não participam na igreja, mas se denominam católicas. Tem lá a imagem, acompanha às vezes pela televisão, alguma coisa, fazem suas orações. Sabe que pode ser e tem aquelas pessoas que falam também que não vão a religião nenhuma, mas que se dizem religiosas. Sim. Né? Essa é um quadro atual, né? É um quadro atual. Agora, eu penso que o desafio maior que surge para as religiões é fazer verdadeiramente a experiência religiosa. Porque a experiência religiosa é a experiência da religação, né? Da relação que nós, seres humanos, fazemos com Deus. Então, e as religiões têm que ser essas mediações. Agora, quando a religião, na sua estrutura cultural, ela vira, por exemplo, um espetáculo de qualquer coisa, menos uma experiência religiosa, ela não cumpre o seu papel, né? Ela não cumpre o seu papel. O papel da religião é proporcionar que façamos a experiência de encontro com Deus. Muito bem, vamos lá, voltando, padre, tem até o dia 8, é isso, né, para fazer as inscrições. Os cursos serão sempre aos sábados, das 14 às 18 horas. O local é na escola, né, o local do curso é no Centro Diocesano, em Limeira, na rodovia Engenheiro João Tozello, assim que Tozello, na altura do KM 147, né? Não, KM 103 da rodovia 147. Aquela rodovia que liga Limeira a Mojimirim, bairro Santa Vitória, na rodovia Engenheiro João Tozello. Então tá aí, pegar o segundo viaduto, saída direita, mas aí depois o pessoal que fizer a inscrição vai estar certinho explicando para você, né? As inscrições serão abertas agora dia 8 de fevereiro e serão feitas aonde? Nas paróquias? Isso, podem ser feitas nas paróquias, né? Os párocos têm tanto o nosso panfleto quanto também a ficha de inscrição, e podem ser feitos aqui
através da Secretaria do Centro de Formação. As inscrições já estão abertas, né? Elas vão até dia 8, embora possa ir também até o dia 15, porque dia 8 é uma aula introdutória. E no dia 15 que começa efetivamente o curso. Tá. Agora, nas nossas, no endereço da Secretaria, então nós temos o e-mail, né, que é cdft, deixa eu pegar aqui que eu já me esqueci. diocesedelimeira.org.br. Isso, cdft, @diocesedelimeira.org.br. Também pode ser usado o WhatsApp, 996041051, 996041051, prefixo é 19, ou por telefone 34415329, que é o telefone da Cúria, opção 7. E além disso, na Livraria Catedral também, em Limeira. Né? Então pode ser feito pelas paróquias, porque daí as pessoas que trabalham nas paróquias vão enviar para a nossa secretaria a respectiva inscrição. É importante também frisar assim, que o local é o local da diocese, né? A gente ficou até metade de 2014 com a generosidade de outras instituições, o Colégio São José, de 1999 a 2000, depois a Unicamp, de 2001 até 2004, depois o ISCA, de 2004 até 2012, e a FAC, de 2013 até 2014. E aí fomos para o local da própria diocese, né? E o centro diocesano é um local bonito, né? Não está pronto ainda, mas o suficiente para acolher bem, né? Nós temos um prédio de salas de aula e temos um prédio do refeitório e das acomodações, e ele é da diocese, ele foi feito por toda a diocese, né? É importante frisar isso, que às vezes as pessoas falam assim, mas é longe, é lá no caminho para Engenheiro Coelho, mas é da diocese. Todas as paróquias contribuíram. Se tem um projeto que a gente conseguiu fazer diocesanamente, né, de construção, foi esse, né? Então todas as paróquias de Descalvado até Nova Odessa, né, contribuíram aí num determinado período de anos para que a construção acontecesse, né? Então a gente usa lá. E quando eu, leigo aqui de Porto Ferreira, for lá no centro diocesano, assim, tem um dedinho meu aqui. Tem, né? Tem. Todos os meses as paróquias contribuíram com uma taxa para aquela construção, né? Ainda tem algumas coisas para fazer, mas as salas são equipadas, né? Com coisas simples, mas elas estão bem equipadas, né? Com kit multimídia, tem boas acomodações e etc. E também nós temos, as aulas são aos sábados, né? Das 14 às 18 horas no máximo, né? Às vezes termina às 17h30, 17h35. E uma coisa boa, Paulo, nesse sentido, é assim, eu gosto muito desse projeto porque as aulas são aos sábados. Então as pessoas trabalharam a semana toda. Tem gente, daqui de Porto Ferreira mesmo, tinha pessoas, eu estou me lembrando de 2 pessoas, que saíam do trabalho ao meio-dia do sábado. Aí pegava a van, né, porque do lado de cá as pessoas se articulam, Descalvado, Pirassununga, Porto Ferreira, as pessoas se articulam e vão de van, né? Teve uma época, acho que foi a primeira turma, a turma que a Giza foi, a primeira turma, puxa, agora me fogem os nomes, mas iam de micro-ônibus, né? Ele saía meio-dia e 30 de Descalvado, né, para chegar em Limeira às 2 ou meio-dia, acho que meio-dia saía de Descalvado. Ia passando nas cidades, passava no Porto, passava no Pirassununga, Leme, depois ia para Limeira. Então essa organização que eu acho que também é importante, né? Porque é um ato heróico e só que realmente quem está preocupado com a igreja que vai entrar num projeto assim,
né? Porque faz todo esse sacrifício, as famílias se sacrificam, né? Porque acabam cedendo que a pessoa tenha que ir para lá e fazer esse curso no sábado. Então é importante frisar. E também aqui vale a pena a gente falar da questão econômica, né? Eu ia entregar nessa parte. Inclusive, deixa eu só, para fechar a inscrição, você precisa de uma foto 3x4, cópias do CPF e RG e um comprovante de endereço. Em relação ao primeiro, né, para a introdução à teologia, a titulação do docente a ser convidado, eu vou passar e o senhor vai falar então dos investimentos, tá? Mestre, do primeiro aqui, que é a introdução à teologia. Nós temos aqui mestre em ciências da religião, isso, pela PUC, né, e de Campinas. Eu posso até dizer os nomes aqui. Então, no caso do primeiro, em que se vai abordar os aspectos teóricos, é o padre Robert Landgraf, que hoje é o pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Araras. Ele tem um mestrado em ciências da religião e é doutorando, está entrando agora em teologia na PUC São Paulo. Depois, na disciplina de Bíblia, nós teremos a professora Silvana Suaire, que é professora da PUC Campinas. Ela é mestre em ciências da religião e também especialista em teologia bíblica. E liturgia é o nosso padre Ocimar, né, que é especialista em liturgia pela PUC São Paulo também. E pastoral, nossa, me foge o nome do professor aqui, mas eu creio que é um dos meninos que fez mestrado em ciência da religião, né, na PUC São Paulo. Agora não me lembro, mas tem um mestrado em ciência da religião sim, meu Deus, é o padre Boareto, né, que aqui só está mestre, mas ele é doutor também em ciências da religião pela PUC São Paulo. O padre Boareto é padre Bragança Paulista, é nosso professor na PUC Campinas na área de sociologia da religião. É um padre jovem, muito animado, né? Ainda falava comigo antes de ontem. Tem que ser, né, padre? Aquele de sábado, depois do almoço, uma semana inteira trabalhando, chega lá, tem que ter esse dinamismo, né? Sim, ele é muito bom. Depois a história das religiões, é o padre Benedetti, que ele é emérito na PUC Campinas, por muitos anos, nosso professor de sociologia da religião, formou vários de nós, né? A geração mais de média idade para frente. Ele formou vários de nós, porque ele já está com mais de 70 anos e vem colaborando conosco desde que a gente abriu o curso de formação em teologia. O padre Benedetti está junto conosco. Depois nós temos na questão bíblica, de novo volta a professora Silvana. Depois vamos ter também a colaboração do padre Elisiário Cabral. Ele é mestre em teologia bíblica pelo Angélico, né, pela Universidade de São Tomás de Aquino de Roma. Ele foi contemporâneo meu no Colégio Pio Brasileiro. E depois nós teremos, em História da Igreja, nós vamos ter a presença do padre Neide Souza, que é doutor em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e é professor da PUC São Paulo, e o professor João Miguel, que é doutor em História pela USP e professor da PUC Campinas na Faculdade de História e também no programa de Ciência da Religião. Em relação à prática cristã, sexualidade, quem vai nos ajudar vai ser o Frei Luiz Augusto. Frei Luiz Augusto é agostiniano, é padre agostiniano e é doutor em teologia moral pela PUC São Paulo. Em relação ao nascimento, desenvolvimento e final de vida, também teologia da prática cristã, nós vamos ter o padre Alquermes, né? O padre Alquermes Valvassori, que é da nossa diocese, ele é doutor em teologia moral. Aqui foi colocada uma titulação de um professor
da Unisal, mas depois que a gente já tinha publicado, ele acabou recusando. Então o Padre Alquermes é que vai nos ajudar. E na questão da teologia da vida para além da morte, então o Padre Danilo, que é mestre em ciências da religião, e o trabalho de dissertação dele foi sobre espiritualidade voltada para a escatologia, e ele também está iniciando o doutorado em teologia na PUC São Paulo. E eu, né, que essa disciplina, eu trabalho na PUC Campinas, trabalhei há muitos anos, né, por mais de 10 anos eu dei aulas disso, né? E acabei formando texto e tudo mais, então acho que dá para contribuir um pouquinho com isso. E a Mariologia eu também vou trabalhar, porque lá em Campinas, na PUC, eu lecionei por algum tempo Eclesiologia e terminava exatamente com a Mariologia, né? Agora essa disciplina está separada, Eclesiologia e Mariologia, para o segundo semestre. Eu provavelmente vou ficar só com a Eclesiologia e não com a Mariologia, isso em Campinas, mas aqui vou poder dar a minha contribuição. Bom, e para todos que forem fazer, tem aí um investimento, né, Padre? Isso. É importante a gente deixar claro, introdução à teologia, um investimento aqui de R$150, que poderão ser divididos em 2 vezes. Isso. O cálculo que a gente fez, é importante também que eu diga, é assim, no curso de 2 anos, a gente estabeleceu um pacote de R$750, divididos em 10 vezes, 75. Então aqui a gente tomou isso como base, né? Então se nós temos um curso de 4 semanas, então ele vai ser 75. Se der de 8 semanas, ele vai ser 150, porque pega 2 meses, né? E essa foi a nossa base. Então aqui o primeiro, Introdução à Teologia, é 150, 2 vezes de 75. O segundo, Introdução à História da Religião e da Bíblia, como é menos tempo, R$100, 2 de 50. O terceiro, Teologia da Prática Cristã, como são 2 dias, R$40. Depois, Teologia da Prática Cristã, o segundo, né, R$80, porque são 4 dias. Depois, Teologia para além da morte, também esse 80. Também 80, e o Mariologia 40. Que são 2 dias. É isso. E assim, a gente fala de taxa, né, o investimento, taxa de contribuição. Eu gosto de falar de taxa de contribuição, porque não é uma precificação real, né? É um cálculo que a gente faz para poder levar adiante este projeto. Então, por isso que a gente acaba tendo, porque se for fazer gratuitamente, que seria o ideal, a nossa diocese não tem recursos. Não teria recursos, né? Para fazer desta maneira, não. Talvez uma outra maneira, né? Mas trazendo aquilo que eu disse no começo, né? O curso de teologia, sobretudo, ele nasce no coração do bispo, né? Então, de modo que o bispo queria um curso que fosse marcado por um caráter acadêmico, né, de aprofundamento, e que pudesse ter repercussão pastoral. Por isso que ele tem toda essa estrutura. Bom, a frequência do aluno deverá ser 75% da presença para ter aí o direito ao certificado. Legal, Padre. Felizmente, como diz o Osni Martins, somos reféns do tempo, chegamos ao final. Dado aí os recados, você vai poder depois estar acompanhando também pelo JP TV. Obrigado, viu, Padre, pela participação, fazer esses esclarecimentos. E não esquece do compromisso. Depois eu mando o texto para o senhor, como será o compêndio, para a gente já ir trabalhando durante esse período. Eu que agradeço mais uma vez a generosidade de vocês todos. E assim, eu queria terminar primeiro agradecendo a Deus por todo esse tempo do nosso centro de formação. São 20 anos, né, de percurso formativo. Muitos foram os agentes de pastoral que passaram neste nosso processo. São mais de 1.400 que concluíram, né?
mais de 2.000 que passaram, mas mais de 1.400 que chegaram à conclusão. Alguns, inclusive, são padres, né? O padre Gilson, que é daqui de Pirassununga, o padre, quer dizer que agora isso é Americana, mas ele é original de Pirassununga, o padre Alexandre Lucente, original de Americana, o padre Antônio, né? Original que esteve em Descalvado uma época e que é de Nova Odessa. Então tem mais aqui que eu não estou conseguindo lembrar agora. Mas o Padre Elcio, que esteve inclusive esteve ontem aqui celebrando no centenário de São Sebastião. Então, o Padre Elcio também foi aluno nosso, né? E esses meninos, eu chamo assim porque tenho um carinho grande por eles, né? Foram meus alunos, alguns deles meus seminaristas na época que eu contribuí no seminário, mas eles dizem, né? O Padre Elcio é um que diz claramente, né? Eu me abri a perspectiva da vocação ministerial em função do curso de formação, né? Claro que a inserção na igreja é fundamental, né? Na comunidade. Então, é um projeto assim que eu dou muito valor, me ajuda muito pessoalmente, né? A poder exercer o ministério presbiteral, também exercendo o ministério teológico, né? E aí eu convido vocês todos, a participação. Nós temos experiências aqui da região norte de pessoas que frequentaram o curso, se organizando, né? Claro que fica muito mais difícil se uma pessoa sair daqui e for para Limeira, né? Fica mais custoso. Mas se organizando em grupo, né? O último grupo que foi era um grupo de 5 pessoas, né? Eram 4 na verdade. O Antônio Carlos, né? O Toninho está na nossa equipe de coordenação. Inclusive nós estamos preparando uma vinheta com testemunhos, né? E vamos até enviar aqui para a rádio, né? Se possível, mas nós estamos preparando com testemunhos de quem já foram, de pessoas que foram nossos alunos, nossas alunas, né? E o Toninho é um deles. Então eles, assim, tem um histórico aqui na região de organização. Então convido quem nos ouve a pensar, a olhar no nosso site, né? Entre lá no site www.cdft.org.br e vai poder visualizar melhor tudo isso que nós falamos aqui nessa 1 hora de programa. E eu desejo a vocês aqui da rádio, né, muito êxito e que a alegria do Evangelho, apesar de tempos difíceis que estamos atravessando, né, cada dia, hoje de manhã, olhando os jornais, né, eu aprendi lá com o padre Cheny, que era um padre francês, que eu fui leitor dele muitos anos. O padre Cheny, antes dele entrar na capela para rezar com os confrades dominicanos, ele olhava os jornais, né? Ele disse que ele precisava saber como é que Deus estava no mundo para poder falar com Deus. Porque a vida do mundo é a presença de Deus, né? Em meio a essas tensões, em meio aos dramas, né? Então hoje de manhã, olhando os jornais, a gente vê que a cada dia nós temos notícias diferentes, notícias de tensões, né? Tanto no âmbito mundial como principalmente no âmbito nacional. Mas a ciência de Deus, que é a teologia, é uma ciência da esperança, né? E a esperança não morre, porque a esperança nos leva a combater o bom combate, como diria São Paulo. Então que combatamos sempre o bom combate e o façamos de maneira capacitada. Por isso eu convido todos a fazerem o nosso curso de teologia na Diocese de Limeira. Um grande abraço, Deus os abençoe hoje e sempre. Amém.